Boa noite, a paz do Senhor. Obrigado a cada um, que ouviu, o Espírito Santo, porque eu aprendi com a minha pastora Tereza Martins, que quem toca trombeta, quem faz a convocatória é o Espírito Santo. E se você está aqui hoje é porque você deu ouvido para Ele. Amém? Obrigado por ter vindo. E eu quero pedir uma coisa para vocês, que a minha filha, a minha nora sempre briga comigo. Então, eu queria que se você pudesse, se você quiser, você seguisse lá o Instagram lá do consultório, da clínica, Nascimento, saúde emocional, tá bom? Tem lá uma borboletinha, se você puder, você vai lá, tá bom? E você também que quiser ser abençoado com algumas mensagens, ultimamente eu tenho muitas gravadas e poucas editadas por causa da correria da minha filha. Tem um canal no YouTube chamado Literalmente com Deus. A Thaís estava falando um negócio aí sobre a minha roupa. Às vezes tem um propósito nisso, sabia? Não, lá na foto isso, mas às vezes tem um propósito. Vocês podem prestar atenção lá no meu Face que eu não troco a foto do Face. Por quê? Eu tenho uma experiência avassaladora com aquilo, de verdade. Um moço no estado do Rio, ele subiu na cobertura dele, literalmente, para pular. E ele tinha passado um dia muito mal, muito destruído. A secretária dele, que estava nos Estados Unidos, achou um Literalmente com Deus. Quer dizer, não, mandaram para o grupo dela. Uma brasileira, mandou lá para o grupo dela, também é brasileira. Mandaram lá para o grupo Literalmente com Deus. Aí, ela falou assim, eu não sei o que você está fazendo. Já são 2h da manhã. Eu não sei o que você está fazendo agora. Mas, se você puder ver isso, escuta. Ele escutou a mensagem e é muito interessante. Depois, ele mandou para mim. Parece que eu estava conversando com ele mesmo, mas era o Espírito Santo. Aí ele disse assim, que a partir daquele dia, que ele não tinha conhecimento nenhum de Deus, hoje ele tem. A partir daquele dia ele entendeu que Jesus vestia um vestido branco e azul e que tinha um canal no YouTube. Que ele falava para as pessoas, eu não conheço como é Jesus, eu não sei como ele é, que forma ele tem, mas o Jesus que se apresentou para mim, ele veste vestido azul com risquinhas brancas, eu conheço o poder da vida através dele. Então aí até que ele entendeu quem era Jesus de verdade, valeu muito a pena o vestidinho branco, entendeu? Com azul. Então acho que tudo tem um propósito, na hora certa, eu entendo que todas as coisas literalmente estão nas mãos do Senhor, das pequenas às grandes, amém? Quando a Dani falou para mim que as meninas tinham sugerido esse tema, eu fiquei pensando assim, meu Deus. Porque eu nasci e me criei dentro de uma igreja super, mega, ultra rígida. E falar de sexo dentro da igreja sempre foi um tabu. Vocês prestaram atenção? A gente se restringe a retiro de mulheres, retiro de casais, mas já o mundo gosta de falar de sexo. Mas de uma forma totalmente pervertida. Mas a igreja, eu não me lembro, olha que eu estou na igreja desde pequena. Eu nunca me lembro de um pastor pregar no domingo à noite algo sobre sexualidade. Nunca. Santa Ceia, então, eu acho que se ele pregasse, depois ele ia pedir perdão para se reconciliar. Sabe assim? De tamanho é o tabu. Mas, eu sempre tive vontade de falar o que eu vou falar aqui nessa noite. Eu fiz hermenêutica com um pastor judeu. E ele traz uma visão sobre o sexo. Quer dizer, ele traz uma visão sobre a Bíblia. Não é só sobre o sexo. Sobre a Bíblia. Quando você escuta ele falando, quando você entende... Eu nem sei se ele está vivo, que isso era em 2004. Quando você entende a completude do que está ali, você nunca mais consegue ver a Bíblia do mesmo jeito. Nunca mais. Nunca mais. O sexo... foi criado por Deus, não é só para o nosso deleite, não é só para procriação, para multiplicar, também foi para isso.
Mas os principais propósitos, eu gostaria de tudo aquilo que está dentro de mim, eu ter didática para passar nessa noite. Mas que o Espírito Santo de Deus me dê graça. Amém? Primeiro eu quero que vocês abram lá no livro de Ezequiel, no capítulo 16. Amém? Deixa aí aberto. Eu vou contar a história para vocês, para a gente contextualizar. Ezequiel aqui está falando da aliança de Deus com Israel. Tem um teólogo que diz que essa é a história mais linda a respeito da redenção no Antigo Testamento. Nesse texto, Deus fala assim, que quando essa menina nasceu representando Jerusalém, representando Israel, e uma tipologia da igreja, ela foi rejeitada. Ela não era nada, foi literalmente jogada, com cordão umbilical, manchada de sangue, o sangue secou ali no corpinho, foi literalmente jogada. Aí a Bíblia diz, Deus falando através da boca de Ezequiel, o profeta, que Deus passando por ela, o Deus intencional passando por ela, viu ela lá, toda coberta de sangue, jogada, largada, sem nada, e ele viu que ela estava viva. Lavou ela, purificou ela com sal, e diz para ela, viva. Aí, passa um tempo, Ezequiel diz que Deus passa de novo por aquela menina. Só que agora aquela menina já cresceu. E tem um versículo aí no texto, que diz agora, que ela estava na idade para casar. Ela estava na idade para namorar. Mas na verdade, ela estava pronta para ter iniciação sexual, ela estava pronta para ser literalmente feita uma aliança com ela e ela gerar. Aí a Bíblia diz que Deus pegou essa menina, fez uma aliança com ela, casou com ela, fez dela rainha, encheu ela de bens, de honra, de dignidade, e ela gerou filhos para ele. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós temos, eu trabalho com pessoas, nós temos uma mente de homem caído. Nós temos uma mente poluída muitas vezes. Nunca escuta a palavra de Deus com a mente humana, normal. Peça para o Espírito Santo sempre ungir sua mente para você saber a dimensão do que você está ouvindo. Quando fala sexo, quando fala aliança de casamento, não é só essa coisa que a gente conhece na terra. É uma coisa muito maior, é muito mais grandioso, é muito mais poderoso. Por isso, por muitos anos, Satanás, ele tem tirado proveito e banalizado a vida sexual do mundo. E isso tem entrado na igreja. Eu atendo pessoas, mulheres de Deus, que são defraudadas. Eu atendo pessoas, homens de Deus, que sofrem horrores com pornografia. Gente que luta, sofre para manter-se limpo. Porque o diabo pegou aquilo que é santo, aquilo que é perfeito e perverteu. Mas hoje o Espírito Santo nos trouxe aqui para a gente aprender, para a gente não só ser curada, mas para curar outras pessoas. A Bíblia diz assim, que quando essa moça, honrada, feito com ela uma aliança, que ela estava lá, grande, poderosa, cheia de dignidade, ela se prostituiu. Levou os filhos dela a se prostituir. Fez aliança, cometeu adultério, fez coisas terríveis e afastou de Deus.
quando eu estava meditando sobre esse texto, eu já conhecia ele há muito tempo, mas quando eu estava meditando agora, e vendo a respeito disso, a primeira coisa que o Espírito Santo colocou no meu coração, e eu tomei cuidado de estudar isso, e de perguntar a pessoas que eu confio a respeito, que eu morro de medo de pregar heresias. A primeira coisa que a gente aprende nesse texto, e isso é muito fundamental, porque senão a gente vive que nem o povo de Israel. A Bíblia diz, lá no capítulo 32 de Êxodo, né, a palavra de Deus diz que Moisés estava lá no monte, cultuando, recebendo de Deus uma porção gloriosa, recebendo a lei. Sabe o que o povo estava fazendo? Adorando um bezerro. Sabe quais os 2 princípios que o Espírito Santo me deu essa semana a respeito de lá? Quando a gente não entende a quem a gente é em Deus, a santidade, que tudo é em Deus, que a gente não entende a nossa sexualidade em Deus, sabe o que a gente faz? A gente transforma aquilo que é santo num culto de quem não conhece Deus, de gente pagão. Porque aquele povo, apesar de estar ali recebendo o nome de Deus, eles não conheciam Deus. Eles não conheciam, porque quando o bezerro ficou pronto, lá o novilho ficou pronto lá do ouro deles, eles disseram assim, eis aí o nosso Deus. Eis aí o Deus. E sabe de outra coisa? Quando a gente não entende isso, a gente leva a nossa vida íntima. Porque sexualidade na Bíblia tem a ver com intimidade. Não tem ninguém que entende mais de intimidade do que Deus. Não tem ninguém que deseja mais intimidade do que Deus. Sabe qual é outro princípio que eu aprendi lá essa semana? Quando a gente não entende isso, a gente adora qualquer coisa, porque a gente não sabe o que é redenção. Sabe por quê? Eles disseram assim, eis aí o nosso Deus que nos tirou do Egito. Foi aquele boi que tirou eles do Egito? Foi? Então por que você acha que o sexo é esquisito, que o sexo é aquela coisa sujinha que não pode nem falar? Foi Deus que criou isso? Foi? Foi, claro que foi. Se foi Deus que criou, é santo. Se foi Deus que criou, tem cheiro de santidade e de redenção. Você pode dar glória ao nome do Senhor? Quando a gente tem entendimento de que é Deus, a gente sabe separar o que é do Deus da redenção e o que é barulho de... Porque uma palavra de Deus diz que quando eles estavam chegando, um dos homens que estava com Moisés disse assim, Josué, né, que ele era o grudinho poderoso. Ele diz assim, ouça alarido de guerra, isso é festa, né? Ó Moisés, isso é festa não. Isso é alarido de gente rebelde, de pecado. Entende isso? Por isso que a gente está aqui nessa noite. Voltando lá para o nosso texto, do capítulo 16 de Ezequiel. Primeira coisa que nós temos que entender a respeito do sexo. Ele é símbolo da aliança. Fala comigo. Símbolo da aliança de Deus com nós. Vocês conhecem outro símbolo poderoso, não conhecem? A ceia do Senhor. Capítulo 13 do Evangelho de João mostra Jesus na ceia. E eu acho muito interessante como é que o Espírito Santo vai alinhando a palavra. Mostra Jesus na ceia. Primeira coisa, quando ele termina de lavar os pés dos discípulos, que ele senta na mesa, ele fala assim, eu desejei muito comer convosco esse pão. Eu desejei muito essa noite. Eu desejei estar aqui. Essa aliança que Deus está falando que fez com Israel, é a que Jesus está falando, porque lá Deus está falando assim, Deus falando. Eu estou fazendo com vocês uma aliança de marido, de esposo, uma aliança de quem quer cuidar de você, de quem quer fazer você gerar para mim. Tudo que nascer de você, que sair de você, vai ser espiritual, vai ter a minha cara, vai ter o meu louvor. O que Jesus está falando com os discípulos a respeito de nós é a mesma coisa. É a mesma coisa, é uma aliança de quem vai sentar na mesa da intimidade, na mesa da fidelidade, na mesa da dignidade. Presta atenção. Gente, olha para vocês ver o espetáculo que é a palavra. Farei com você uma aliança,
Darei para você o meu nome, te darei dignidade, farei de você minha rainha. Desejei muito comer convosco essa ceia, porque ela é o símbolo da nova aliança que eu vou fazer com vocês. Esse meu corpo vai ser partido por vocês, porque Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 23, ele diz: eu recebi do Senhor a revelação daquela noite. Ele explicou melhor para mim. Naquela noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e disse: esse é o meu corpo, eu estou dando para vocês. Esse é o meu cálice, o cálice do meu sangue. É o cálice da nova aliança que eu estou fazendo com a minha noiva, com a minha esposa, com a menina das minhas bodas, que não era nada, mas eu a santifiquei, eu a purifiquei com o meu próprio sangue, para ela ser uma mulher digna, uma noiva digna. Não é grandioso isso? Não é poderoso isso? E eu fiquei imaginando, para vocês entenderem, o sexo como símbolo dessa aliança. Olha quem está na mesa do Senhor. Pode até, na mesa da nova aliança. Você pode ter fraquezas, Pedro. Mas se você escutar ele, você pode ter feito coisas perversas até hoje, Pedrinho. Mas se você escutar ele e não sair da mesa da nova aliança, você vai ser santificado por ele, purificado por ele. Porque, bom, pensa num bebezinho que acabou de nascer. Ele consegue fazer alguma coisa por ele? Não. Mal consegue chorar direito. O médico tem que dar até uma força para chorar. Não é? O que Jesus está dizendo para os discípulos? O que Jesus está dizendo para a noiva dele ali, representada pelos apóstolos? Eu vou dar a minha vida por vocês. Eu vou dar o meu corpo para vocês serem santificados. Eu vou fazer com vocês uma aliança de sangue. Eu vou pegar o meu sangue e purificar vocês. Quando o apóstolo Paulo estava escrevendo Romanos 8, a história da redenção, quer entender de salvação, lê Romanos. Quando ele está escrevendo Romanos 8, ele faz o cântico da vitória, né? Aquilo ali é o canto da redenção. Aí ele diz assim: quem intentará acusação contra os escolhidos do Senhor? Foi Deus que justificou. Porque o capítulo 7 encerra assim: quem vai me livrar desse corpo mortal? Que miséria de homem, que desgraça de gente que eu sou. Aí, no capítulo seguinte: uxa, quem vai te livrar? O seu Redentor, o teu marido, o teu Salvador, o teu noivo, o cara da aliança que deu sangue, que deu o corpo para te purificar e te colocar na mesa da intimidade. Olha agora que vem o negócio nosso. Esse símbolo de sexo é para a gente entender que quando Deus nos deu isso, com esse nível de intimidade, é para ser feito debaixo de aliança. Por isso que Satanás fica doidinho para fornicação. Por isso que Satanás fica doidinho pelo adultério. Por isso que Satanás fica doidinho pela pornografia. Pode prestar atenção. Porque ele não quer que aquilo que é para glorificar Deus, que é para fazer você lembrar: Deus fez uma aliança com você, para ter intimidade contigo, para Ele literalmente estar em você, você nele, e isso ser um prazer. Olha a oração de Jesus no capítulo 17 de João. Olha que prazer que eles têm de estar junto. Olha que coisa gloriosa que a Trindade tem, o prazer de ter essa unidade. E como é que Jesus disse que a gente ia ser conhecido? Por essa unidade, isso é o cartão de visita nosso. E Jesus fala uma coisa que é muito profunda: tu em mim e eu neles, e eles em mim e nós em ti, para que o seu nome seja glorificado. Você pode dar glória ao nome do Senhor? Agora presta atenção. Alguém estava lá na mesa da nova aliança e levanta e mergulha nas trevas. Judas saiu dali, mergulhou nas trevas. Está dizendo lá no sentido literal porque estava de noite. Mas no sentido espiritual é mergulhar nas trevas, trevada mesmo.
Já prestou atenção que quem se levanta da mesa da aliança, da mesa do noivo, vira traidor? Já prestou atenção que quem se levanta da mesa, literalmente o demônio entra? Você já prestou atenção como é que é a sexualidade fora da mesa? É endemoniada, cara. É bestial. É satânico. Satânico. Eu escuto coisa e você também deve escutar coisa, ou você já fez coisa. Você fala, isso não é normal não. Isso não é coisa de gente não. Não é assim? Isso não é coisa de gente não. Não é? Isso não é coisa de gente. A Bíblia diz que quando Judas se levantou, Satanás entrou nele. E ele mergulhou nas trevas. Irmãos, pensa aquilo que é feito. Porque tem gente que me pergunta assim, o que pode na Bíblia? O que eu posso fazer na Bíblia? Poxa, Cantares é todinho falando de sexo. Você pode fazer, o proceder, a única abordagem, a única maneira de fazer sexo na Bíblia que é condenado por Deus, é o sexo anal. Não vem inventar outra coisa não, porque senão vai ter que rasgar Cantares inteirinho. Aonde eu posso beijar? Em qualquer lugar que você quiser beijar, o corpo é seu, cara. Onde eu posso beber meu mel? Aonde você quiser beber, o potinho é seu. Aonde você pode literalmente mergulhar, ou se deixar ser mergulhada entre as suas palmeiras. Onde você quiser, o jardim é seu. Presta atenção. É santo o negócio, é deleite o negócio, é símbolo da nova aliança, é amor, muito amor envolvido, é muita intimidade envolvida, é muita gostosura envolvida, é muito céu envolvido. Você pode dar glória em nome do Senhor? Vocês prestaram atenção numa coisa? Vamos falar das trevas. A Bíblia diz que essa moça lá de Ezequiel 16, ela fez coisas, ela se prostituiu, ela adulterou, ela levou os filhos dela a se deitar com os amantes, fez alianças malditas. Presta atenção para vocês verem uma coisa. As pessoas que estão debaixo da aliança, às vezes elas não têm coragem de fazer coisas audaciosas, coisa linda, de amor, de manifestação de amor a Deus, né? Tipo assim, Regiane, como é que é a sua vida? Poxa, meu marido é mó feliz, todo dia ele sai de casa enceusado, com cara de Jesus, com cara de céu, com cara de homem abençoado. Como é que você fica? Com cara de igreja cuidada, com cara de igreja beijada, igreja que foi beijada com um beijo que é mais doce que o mel, igreja que foi acarinhada, acolhida. Era isso que devia ser. Mas presta atenção, como é que casa, como é que é? O diabo não quer que você faça amor não, ele quer que você faça sexo, que nem a prostituta de Ezequiel 16. Quando está no mundo é um fogo, quando está fora da aliança é um fogo. Não é assim? Quando está fora da aliança é um fogo, para fornicar um fogo, não é assim? É um fogo na caixa d'água. Gente, não é a cara de gente que levantou da mesa? Porque Judas não levantou da mesa como um covarde, não. Fosse hoje em dia assim, ó, sair da gaveta, sair do armário. Já que ninguém tem coragem de fazer uma arruaça, eu vou fazer. Sou o Iscariote, meu filho. Já que ninguém tem a coragem de defender, levantar a bandeira, aqui estou eu, levantando a bandeira dos guerreiros de Israel. Não é assim? Porque o mundo está lá escrachando, dizendo, faz isso, faz aquilo, faz bastante bestialidade, faz bastante promiscuidade. E o povo de Deus, ai, não gosto de falar, tem vergonha. Ai, meu marido fica querendo uns beijos assim, mas eu tenho vergonha.
Quem tem que dar aula de sexo é você. Quem tem que ensinar como é que o negócio funciona perfeito é você. Quem conhece de prazer absoluto é você. Quem conhece de céu é você. Quem conhece de grandeza que vem do céu, de aliança de amor é você. Porque você não casou porque estava grávida. Não casou porque não tinha opção. Você casou porque alguém orou por você. Porque alguém lutou por você. Quem está com você é propósito de Deus na sua vida. Você pode dar glória ao nome do Senhor? Pastor, eu estou aqui solteira. Então se prepara para viver o mel. Se prepara para viver a grandeza. Não deseja menos do que isso. Não aceita menos do que isso. Presta atenção numa coisa. Quando a gente, no nosso ato sexual, diz o pastor Sadi Hashevitz, de tamanho símbolo da grandeza, da aliança que o Senhor fez de amor com a sua noiva. Aquele momento, a gente está vivendo o maior nível do prazer da unidade. Do prazer de ter uma aliança. Do prazer de ser fiel, do prazer de não trair, do prazer de viver o céu todo dia com a mesma pessoa, porque o que abençoa a gente é o dono da aliança, é o criador do casamento, é o Deus que é perfeito em todas as suas obras, e Ele fez perfeito para a glória do nome dEle, é para o louvor do nome dEle, é para que o nome dEle seja glorificado. E é muito interessante. Eu fiquei pensando a respeito disso. Que Judas mergulha nas trevas, sai da mesa da aliança, da nova aliança, da aliança do noivo com a sua noiva. Sai, é como se Jesus está dizendo assim: eu estou vendo uma igreja manchada pelos seus próprios pecados, amedrontada, cheia de tabus, pervertida, adulterada, arrebentada. Mas, daqui a pouquinho eu vou me entregar por ela. E com meu próprio sangue, eu farei com ela uma aliança. E ela será meu corpo. Eu estarei habitando nela. E ela habitando em mim. Você pode achar uma coisa mais grandiosa que isso? Uma simbologia maior do que essa? E isso, você pode prestar atenção, é para sempre. Não é para acabar igual o mundo quer que a gente acredita. Não, lua de mel é 1 ano. Não, os tempos bons é os primeiros anos. Não, isso é a mentalidade de Judas. De Judas que trai, de Judas entrevado. Porque não deu certo, larga. Não deu certo, acaba. Não deu certo, aborta. Não deu certo, suicida. Porque tem gente que nunca se matou, mas já matou o casamento, já matou a cumplicidade, já matou o relacionamento, já matou a intimidade, já enforcou o prazer, um monte de coisa, um monte de coisa. É como se Jesus estivesse dizendo assim: sabe a aliança que o meu pai fez com Israel? Para ele ser um povo peculiar, para ele ser um povo mais abençoado, que vai viver o maior prazer, a maior intimidade com Deus, eu estou fazendo com a minha noiva. Aquilo lá era literalmente a sombra da grandeza que eu estou fazendo. Eu estou trazendo o céu, eu tenho uma esposa, eu tenho uma noiva, eu estou aliançado com ela, e há um prazer mútuo, ela em mim e eu nela. Isso é um símbolo. Como é que pode ser ruim uma coisa dessa? Como é que pode ser moeda de troca? Ah, eu queria tanto que você me desse aquele negócio. Por exemplo, fosse eu gosto de roupa e sapato bonito. Ah, eu sabe por que você não comprou aquele sapato que eu gosto? Vai dormir no sofá. Não é assim mais ou menos? Talvez as suas moedas de troca sejam um pouquinho mais avultosas. Por isso não parece vergonha, não é? Porque tem gente que faz da sua sexualidade moeda de troca. Se está triste, dorme emburrado.
Sabe assim? Deixa de glorificar a Deus, deixa de exaltar a Deus. Sabe, Senhor, o Senhor fez para me curar, o Senhor fez para me sarar, o Senhor fez para me purificar. Assim como aquela menina, simbolizando Israel, estava lá toda manchada. Eu estou aqui manchada de mágoa, de tristeza, de ressentimento. Mas esse é o símbolo da nova aliança. O Senhor vai me sarar nessa noite. Por que você acha que Deus tem que sarar você com dores? Por que você acha que Deus tem que sarar você fazendo sacrifício? Eu vou fazer um voto, eu vou fazer um jejum de 30 dias. Você faz jejum para agradecer, para você ficar mais sensível. Mas há meios muito maiores de você glorificar a Deus. E vivendo a sexualidade bendita, sem fazer moeda de troca, tendo prazer de fazer isso, você glorifica a Deus. Você pode dar glória ao nome do Senhor? Fala para a irmã que está do seu lado, aprende isso. E se deleita. Mergulha. Há um prazer nisso. Foi Deus que criou. Foi Deus que criou. Assim como a ceia do Senhor, assim como a ceia do Senhor é o símbolo da nova aliança. A nossa intimidade com o nosso cônjuge, debaixo da aliança bendita do casamento, é o símbolo da aliança de Jesus com a igreja. A sexualidade feita debaixo da bênção, debaixo da aliança, esse prazer absoluto feito debaixo da aliança, com toda intimidade, com todo prazer, feito debaixo da aliança, é um símbolo da entrega de Jesus, da aliança de Jesus com a sua noiva. É um modo de você glorificar Deus, é um modo de você exaltar o nome do Senhor. Eu me lembro que o pastor Sadir Hashevitz estava encostado na mesa, ficou na frente da mesa, e ele disse assim: enquanto você faz amor com o seu marido, o Deus de aliança te assiste e é aplaudido, porque você entendeu a perfeição da unidade. Você pode dar glória? Você entendeu o prazer de andar junto, a coisa, o êxtase de andar junto, esse êxtase que, sabe, parece que você vai flutuar, que parece que você vai subir as nuvens. Aí você vai dizer assim: não é tão bom assim não. Então ensina seu marido, compra livro, faz curso. Fala com as terapeutas boas. Como é que a gente pode melhorar a performance? O nosso culto no leito, o nosso culto na cama, está muito meia boca. Está faltando adoração naquele negócio. Está faltando os gemidos de glória. Está faltando um cântico, uma explosão. Melhora. Fica reclamando. Ensina ele. Você está aqui para curar e para curar ele. Compra livros, estuda, né? Não, pastora Regiane? Tem muita coisa boa. Tem muita mulher boa para ensinar. Muitos homens de Deus, usados por Deus. Fala para tua irmã assim: como é que está o culto da sua cama? Fala, como é que está o culto? Fala assim, a única coisa. Fala assim, a única coisa. Fala para ela. A única coisa que não pode ter nesse culto, nesse altar, é mácula, é pecado, é perversidade. Mas o resto pode ter tudinho, fala para ela. Pode ter tudinho. Para fazer culto. Irmãos, eu não tenho medo de falar isso para vocês. Eu tirei todas as dúvidas essa semana. É um culto que você está fazendo. É um culto da nova aliança. Só que em vez de tomar ceia no copinho, só que em vez de tomar ceia em pedacinho, você toma num pedaço maior. Você pode dar glória? Fala comigo assim. Fala comigo assim: eu estou chocada. Porque eu estou sendo liberta. Estou saindo da mentalidade do pecado. Amados, deixa eu falar uma coisa para você. Pecado é fazer culto fora do Senai, fora do leito.
Se você está como Moisés, estou até arrepiando para falar. Se você está como Moisés em cima do leito do Sinai, se o seu leito é sem mácula, você está lá no Sinai com Deus, deixa eu ver tua glória. Aquilo é um namoro. Coisa mais, deixa eu ver tua. Ah, não, Senhor, eu quero ver tua glória. Olha que coisa linda. Presta atenção, quero ver tua glória. Ah, então tá, eu vou me esconder na flecha da rocha, na fendinha. Deus está te ensinando a namorar. Deus está te ensinando intimidade. Deus está te ensinando parceria, andar junto. Moisés está lá todo apaixonado. Moisés está lá cheio de delícias de Deus, cheio de prazer absoluto, cheio de glória absoluta. E o povo está lá dançando, fazendo força. Faz força diante de um bezerro. Porque culto fora do altar consagrado, sexo fora do altar, você vai fazer força. Você vai empreender força. É culto de quem não conhece Deus. É culto de quem não conhece a história da redenção. Sabe o que acontece depois? O próprio pó do pecado matou aquele povo. Sabia? Deus mandou Moisés moer o bezerro e fazer aquele povo beber. Vai descer goela abaixo. Como é que termina os cultos fora do altar do Sinai? Hã? Qual foi a pessoa que andou no pecado e se deu bem? Que ficou na pornografia a noite inteira e se deu bem? Quem você conhece? Porque tem gente que não entendeu ainda Tiago 1,15. Enquanto você está olhando, um trenzinho chamado semente do pecado pula de lá, entra dentro de você e fecunda a sua alma. É o diabo que entrou em Judas. A Bíblia diz que havendo concebido, aquilo vai crescendo. Até então está tudo bem, não é? Está grávida? Tô. Nossa, como você cantou bonito na igreja. Você prega pra caramba, hein? Quando está grávida não parece tudo igual? Tudo exibidinha, tudo bonitinha, né? Já viu grávida feia? Eu nunca vi. Pode estar toda inchada, é bonito. Pode estar com a cara toda manchada, é bonita, não é? É bonito. Mas a Bíblia diz que quando o nenenzinho fora da aliança nasce, ele gera morte. Pariu? Pariu. O que aconteceu? Ah, já está no terceiro casamento, está infeliz. Não é assim? Saiu da igreja. Por quê? Porque foi vencida pelo pecado. Mas o que o Espírito Santo trouxe a gente aqui para fazer em cima do Sinai, pode ter todo dia, pode durar 40 dias, pode durar o tanto tempo que quiser. O tempo passa e você nem vê que passou. Mas o culto do bezerro, por mais prazeroso que seja hoje, vai levar à morte. Pastora Raquel, por que você não fala mais claro? Eu estou pregando para você entender. O que eu estou querendo dizer é que o diabo é doidinho para as pessoas fornicar, prostituir, fazer tudo que é coisa diante do bezerro. Porque aquele é culto de ateu, culto de pagão, culto de quem não conhece a história da redenção. Mas o sexo perfeito, símbolo da nova aliança, o sexo do Sinai, do Sinai, o monte da aliança, o Sinai é perfeito, o monte da bênção, o monte onde Deus literalmente se apresenta para dar prazer, para dar alegria, para dar vida. Eu passando por ti, eu vi que você estava viva. Depois eu passei de novo e vi que você estava na hora de casar, estava pronta para uma aliança. E eu tomei você para mim e fiz de você a minha rainha. Não é grandioso isso? Outra coisa que o Espírito Santo colocou no meu coração. O sexo, ele não é só o símbolo da nova aliança. O símbolo perfeito de João 17. Eu neles, o Senhor em mim e eu neles. E eles, para que o seu nome seja glorificado. Mas esse sexo da aliança, do Sinai, do monte da bênção, ele é um reflexo da unidade e da coabitação. Fala comigo. Fala de novo. Coabitação. Eu marquei um negócio aqui,
chamado doutrina da pericorese. Doutrina, vou falar bem pausadamente, da pericorese. Depois você pesquisa, doutrina da pericorese. Essa palavra grega, que é como se fosse uma dança de roda, em que dança no sentido de coabitar, de entrar dentro. Ela foi tomada para explicar a Trindade, porque era assim: crianças faziam uma roda, ia girando em torno, dançando, em torno de uma criança que estava lá no meio. De repente a criança sai do meio e vem para a roda, e outra entra. O sentido da doutrina da pericorese é coabitar um no outro, entrar um no outro, permanecer um no outro, ficar dentro, permanecer dentro, ficar junto. Dançar junto. Dançar onde todos podem dançar. Ficar dentro quando todos podem ficar dentro. Onde o prazer é de todo mundo, onde a dança é de todo mundo, onde estar dentro é de todo mundo, onde ser sentido, o senso de pertencimento é para todo mundo. Quando se fala em sexualidade na Bíblia, e quando se junta isso com a oração de Jesus, e uma vez o apóstolo Paulo estava escrevendo para o povo de Tessalônica, eu acho que é no capítulo 4, versículo 3. Ele diz: sabe o que Deus quer de vocês? Que vocês vivam uma vida de santidade. Que não haja entre vocês nenhum tipo de coisas que não seja santificada. Que a intimidade de vocês, que a vida íntima, que a vida sexual de vocês, literalmente, seja livre de todo tipo de pecado. Mas que vocês entendam que esse momento, que esse tempo é para santificar vocês. É para vocês entenderem o prazer de ser um do outro e ser um homem, ter uma esposa. Porque na Tessalônica, eu estava vendo isso, um homem podia ter 4 mulheres. A cultura do lugar. Uma mulher para criar os filhos, uma mulher inteligente, que entendesse de política, da cultura grega, para conversar. De vez em quando até fazer sexo, mas mais era para conversar. Tinha que ser tipo um acompanhante de luxo. Tinha as meninas do harém, e ele podia também ir na casa de prostituição e escolher uma prostituta para ele. Ela podia até se deitar com outro, mas toda vez que ele fosse ali, aquela era a prostituta dele. Tipo, tivesse mais 10 clientes lá fora, pode ir embora, porque o dono dela chegou. Essa noite é dele. Quando Paulo escreve a respeito de sexualidade bendita, ele diz assim: isso não serve para vocês, não é a cultura de vocês. A cultura de vocês é vocês ter tudo isso, essa roda girar, como a Trindade. Não dá para saber quem é o Pai, quem é o Filho, quem é, na grandeza da operação, no movimento de abençoar, no movimento de fazer acontecer, no movimento de gerar, no movimento de multiplicar. Mas sabe de uma coisa? A roda deles é fechada. O Pai no Filho e o Espírito Santo neles. O Espírito do Pai é o Espírito do Filho, é o Espírito Santo. No meio deles não há terceiros, no meio deles não há infidelidade. A roda deles é fechada, porque um dos segredos da roda é que você podia ficar dentro, mas de fora não podia entrar. Você podia até soltar o braço da roda se fosse para entrar dentro. Essa é a doutrina. Mas você não podia soltar para ficar de fora, porque se você soltasse,
você não ia entrar mais na roda. Não é grandioso isso? Paulo está dizendo assim, presta atenção em quem é Deus. Presta atenção em quem é Jesus. Presta atenção na santidade que há no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Presta atenção na roda de santidade. Presta atenção na roda onde há pureza. Presta atenção na roda onde há cumplicidade. Presta atenção na roda onde não tem lugar para o orgulho, para o rancor, onde não tem lugar para quem acha que é grande e o outro é pequeno. Não, todos estão ali dançando o movimento do amor, a dança do amor, a dança da unidade. E do lado de fora da dança, só dá para ficar dentro. Não dá para sair. Você pode dar glória em nome do Senhor? Eu estava vendo um escritor falando que muitas vezes, nessa pericorese, que é a dança, o movimento de girar em torno do que está dentro. Às vezes uma criança podia se soltar da roda e entrar sem os outros perceber. De tamanho movimento, de tamanho envolvimento na unidade, de tamanho amor. Quem estava dentro saía, dá a mão e continua dançando. Aí outro entra, dá a mão e continua dançando. E sabe qual é o segredo? O negócio é tão sincronizado, é tão perfeito, que não entra dois, é um de cada vez. Não é poderoso isso? Não é a cara da Trindade? De quem é o ministério que nós estamos agora? Do Espírito Santo. Quem está fazendo tudo? Quem nos leva até Jesus? Quem nos leva a arrepender? Quem nos leva a saber que Jesus está voltando? Quem nos leva ao arrependimento? Quem nos dá senso da justiça de Deus? Quem nos mostra o que é o pecado? Quem nos revela o que está escrito na Bíblia? Quem mostra para nós o autor da Bíblia? Quem revela o assunto da Bíblia que é Jesus, é a nossa salvação? O Espírito Santo. Amém? Ele está dentro da roda agora. E o Pai e o Filho estão dançando ao redor da roda. Sabe o que o Espírito Santo está falando para a gente nessa noite? A vida sexual bendita, feita sem medo, feita com prazer absoluto, feito sem reserva, sem moeda de troca, sem chantagem, sem, sabe, cara de burrinho, cara de enfesadinha. Ela é símbolo da dança da Trindade. Ela é símbolo da dança que quem fica dentro tem o prazer de ver a torcida do lado de fora. Nós estamos dançando para você permanecer dentro. Nós estamos dançando para te apoiar. Nós estamos dançando para que você tenha alegria de pertencer, de estar dentro, de estar envolvido com o nosso amor. Você pode dar glória ao nome do Senhor? Eu não sei como é que é para você escutar uma coisa dessa. Mas eu gostaria muito, 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 muito de que essas coisas fossem faladas desde o dia 1 da nossa vida. Não tenha medo de coisas que foi Deus que criou. Não tenha medo de viver o prazer, a alegria de coisas perfeitas que Deus criou. Não tenha medo. Não tenha medo. O que Deus quer de você, Paulo escrevendo aos Tessalônicos, é que vocês vivam de uma forma pura, de uma forma de santidade, que a vida de vocês seja um exemplo do que é viver um para o outro, dançar um para o outro, ter prazer do outro estar dentro, ter prazer do outro crescer, do outro ser edificado, do outro ter o senso e o prazer do pertencimento. A cultura dos Tessalônicos não serve para vocês. A cultura de quem tem mais pessoas envolvidas, de quem tem filme pornográfico envolvido, não serve para vocês. É a dança em que não entra nada do que está de fora. A Trindade nos separa para dar uma entradinha no pecado, para dar uma entradinha em outra aliança. Não. A Trindade está unida desde o dia 1. Muitas vezes, eu fico pensando, muitas vezes, no Espírito Santo intercedendo por nós.
Dá mais uma chance, Pai. Ajuda ele. Pai, essa fraqueza vai passar, porque eu estou fortalecendo. Eu estou lembrando a palavra. Eu estou trazendo a palavra todo dia. Por isso que a gente tem que entender que tudo que Deus fez é para o nosso deleite. Que tudo que Deus fez é para o nosso prazer. É por isso que Moisés não tinha pressa de descer o Sinai. É por isso que Moisés amou estar no Sinai. É por isso que Moisés passou 40 dias lá e não teve vontade de ir embora. Porque ali em cima não só tinha a presença dele. Essa é a minha presença, esse é o meu corpo, essa é a minha vida derramada por você. Mas tinha também uma dança de prazer, uma dança de pertencimento, ao ponto de dar um nível de intimidade tão grande, que vira uma conversa de adultos. Já prestou atenção? De gente grande. Já viu como é que Moisés intercede pelo povo? Não mata não, Senhor. Matei não. Se o Senhor matar, o que as nações vão dizer de ti? Não parece Deus conversando com Deus? Não parece? Não parece Deus conversando com Deus? O que as nações vão dizer? Que o Senhor tirou eles do Egito para matar aqui no meio do deserto? Sabe por quê? Porque é nessa dança do pertencimento, nessa dança do prazer mútuo, para manter o outro dentro, na alegria de pertencer, na alegria de ser corpo, na alegria de andar juntos. Nessa dança, não tem grande nem pequeno, tem quem está dentro, tem quem está junto. Quem torce por outro, quem tem prazer de satisfazer o outro. Aí eu estava vendo, eu fiquei pensando, alguém pode cansar, né? E uma criança daquelas ir embora, e essa pericorese aí não funcionar. O segredo para quem entra na dança, nessa dança do pertencimento, nessa roda da unidade, nessa roda de amor, nessa roda que o senso é, pula para dentro e fica. Pula para dentro que a gente te protege. Pula que você vai ver como é que é fazer parte. O segredo para quem entra é estar aliançado. Enquanto todo mundo não entrar dentro, enquanto todo mundo não receber o giro da dança, a volta da dança, ninguém sai daqui. Enquanto Jesus já falou, está consumado. Mas enquanto não ouvirmos o som da trombeta e o Espírito Santo não levar a gente até o encontro do nosso Salvador, aquele que nos comprou com sangue, e Jesus pegar a gente e apresentar: esse é o povo que eu comprei para o Senhor com o meu próprio sangue. Essa dança não acaba. Você pode dar glória ao nome do Senhor. Fala para o Espírito Santo: nós estamos dançando. Eu estou na roda. Eu vou levar o meu casamento. Eu vou fazer culto na minha cama. Porque isso é um reflexo da dança do amor. Isso é um reflexo do amor da Trindade, da paixão da Trindade, do prazer de caminhar junto, de servir junto, de amar junto, de estar um no outro. Sabe qual é o sentido disso, Regiane? Um habitar no outro e não ter vontade de ir embora. Parece o sexo que a gente faz? Eu conheci uma moça que ela disse que fechava o olho e dizia para o marido: faz logo para acabar logo. Você acha que uma dança dessa vai ser o reflexo da Trindade? Vai ser o prazer. O nem acabou de entrar. Nem deu o giro ainda. Pronto, já sai do meio. Não. A doutrina da pericorese, a doutrina da Trindade, o culto do Sinai, o culto do leito sem mácula. Fica dentro o tempo que você precisar, para você se sentir meu, para eu ser sua, para você ser minha, para eu ser seu. Essa é a dança do amor, esse é o giro do amor. Ninguém solta enquanto não tiver prazer absoluto. Você pode dar glória ao nome do Senhor? Isso é palavra de Deus, isso é Bíblia. Deus
Deus não se cansa de andar com o Espírito Santo. O Espírito Santo não se cansa de habitar em Jesus. Do mesmo jeito que o Espírito Santo não se cansa de habitar em você. Por que nós sentimos tanta, sabe, às vezes tanta dificuldade de fazer o que é certo? De viver uma sexualidade prazerosa? Porque nós estamos na igreja. Paulo disse isso para os Tessalônicos. Vocês estão na igreja com a mentalidade do mundo. Acha aí, Regiane, 1 Tessalonicenses 4, acho que é o 3. Se tiver, joga aí na coisa. Vocês estão na igreja com a mentalidade do mundo. Essa aqui, ó, é a igreja do Cordeiro. É a igreja da Trindade, que ó, anda junto, que coabita junto, que sente prazer junto, que não se cansa de servir o outro, não se cansa de se apaixonar um pelo outro. Por isso que Jesus, 1 Tessalonicenses 4 ou 3, 4. Vê aí, é 1 Tessalonicenses. É isso? Pode achar aí. É 4, 3 mesmo, do 3 a 8. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3 a 8. Show, Regiane? Pode ler bem alto aí para nós. Olha o que Paulo está dizendo. Para um povo que não fazia giro do amor, que não fazia a roda do amor. Eles estavam dentro da igreja. Depois vocês estudam para vocês verem. Eles estavam dentro da igreja. Eles conheciam a palavra. Mas uma hora estava dentro a mãe do filho. Uma hora estava dentro a companheira de luxo. Uma hora estava dentro a que dava satisfação sexual. E Paulo disse: a única coisa que Deus quer de vocês é que vocês apartem das coisas perversas. Mas dá para ter prazer, dá para ter filho, dá para ter companhia inteligente, dá para ter prazer absoluto. E dá para ser exclusivo, sem ser de mais ninguém. É um do outro, o outro do outro. Isso não é grandioso? Lê aí, Regiane. Está aí? Olha aí. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenha da imoralidade. Aí você pode pôr adultério, fornicação, pornografia. Faz um estudo para vocês verem. O resto, pode tudinho. Não precisa dançar cada hora com uma coisa. Não, é a mesma pessoa. Paulo estava dizendo, o sentido dessa palavra aqui, Paulo estava quebrando uma desgraceira, quebrando uma cultura maldita, de mistura no culto do Sinai, de mistura no culto do leito. Paulo estava dizendo, a única coisa que não pode é a imoralidade, o resto pode tudinho. A única coisa que não pode é sodomismo, o resto pode tudinho. Você pode ter companhia inteligente, você pode ter prazer absoluto, é só dançar. Vai dançando, até todo mundo ver. Continua, põe lá o 4. Cada um sabe controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Vê se a gente ainda não está lá dentro de Ezequiel 16. Deus acha, santifica. Deixa eu falar uma coisa para as meninas que estão aqui solteiras. Se vocês encontrar um cara que não seja capaz de fazer o que Deus fez por Israel e o que Jesus fez pela igreja, dá a vida para te santificar e para te honrar. Um cara que quer entrar em você, que quer fazer a dança da santidade fora do Sinai, fora do altar, você diz para ele, demônio não entra nessa roda. Essa roda é santa. Essa roda não é tessalônica. Essa roda é da igreja comprada pelo sangue de Jesus. Você pode dar glória ao nome do Senhor? Essa roda não é para moleque que não quer me honrar, que quer me defraudar. Essa roda não é para endemoniado que levanta da mesa. Essa roda é a roda da fidelidade. É a roda da honra santa e honrada. Dá até para fazer uma camiseta, viu, menina? Fala santa e honrada. Fala comigo, eu sou santa e honrada. Fala comigo, eu sou santa e honrada. Menos do que isso, eu não danço. Fora do Sinai, eu não danço. Porque eu não vou dançar para bezerro de ouro, por mais bonito que seja. Eu não vou fazer festa
bezerro que não me deu redenção. Porque só na redenção há o prazer da fidelidade, há o prazer da honra. Continua, a gente já vai orar. 5. Não dominado pela paixão e desejo desenfreado como os pagãos que desconhecem a Deus. O que os pagãos faziam? Uma para ter filho, uma para companhia de luxo, uma para fornicar de tudo que é jeito, e a outra para fazer umas bestialidades. Paulo diz, o quê? A única coisa que Deus não quer de vocês é essa cultura imoral do mundo, essa cultura safada e leve do mundo. Porque vocês foram chamados para viver uma sexualidade honrada e santa. Você pode dar glória ao nome do Senhor? Você pode exaltar? Isso é revelador demais. Demais de poderoso. Dança com quem quer dançar. A dança de quem vai permanecer dentro. Não dança com quem dá um girinho com você e um girinho lá fora. De quem dá um girinho já está cansado. De quem dá um girinho já está enjoado. Fica até todos ter prazer. Fica até a dança fechar. Fica até todo mundo ter prazer de viver. Essa dança não é para egoísta. Essa dança não é para gente bestial. É para gente que quer dar dignidade. É para gente que quer dar honradez. O marido que honra, primeiro ele dá prazer para a esposa. E os homens que estão aí atrás aprendem. Porque Jesus, na noite que foi traído, primeira coisa que ele lembrou: eu tenho que lavar minha noiva, eu tenho que purificar minha noiva, eu tenho que dar dignidade. Só depois que ela estiver honrada, só depois que ela estiver abençoada, adornada, é que eu vou pedir para ela, me serve. Você pode dar glória, Deus Todo-Poderoso? Ela não vai me servir primeiro. Eu dou a vida primeiro. Eu dou o meu corpo primeiro. Eu dou o meu sangue primeiro. Eu me entrego primeiro. Depois que ela estiver adornada, cheia, aí eu peço para ela me servir. Não é lindo isso? Isso é poderoso. Vamos ficar de pé? Ó, versículo 6, vamos lá. Neste assunto, ó, irmãos, vamos falar junto. Eu li esse texto dando risada. Vamos falar junto? Fala para a irmã do lado. Não deixa os outros se meter, só aproveite. Ó, nesse assunto, fala comigo. Nesse assunto, ninguém te prejudica. Ai, eu aprendi na assembleia, não sei das contas. Eu aprendi com os deuses amonitas que não pode tirar a roupa. Puxa! Tira a roupa, minha filha. Faz o que você tiver. Nesse assunto, não deixe que ninguém te prejudique. Só aproveite. Dá um soquinho na irmã, fala, só aproveite. Fala para ela assim. Ó a revelação, ó a revelação. Fala assim, Arão, fala assim, Arão, fala. Já te prejudicou demais. Sabe o que? Aonde que eu tirei isso? Da Bíblia. Por isso que é bom você ler a Bíblia. Quando Moisés acabou de falar com Deus sobre o povo, que ele corrigiu o povo, ele chegou para Arão e falou assim, Arão, o que esse povo fez para tu? Para você fazer tanta maldade com eles. Está na Bíblia, pode olhar, capítulo 32 dias. O que esse povo fez para você, cara? Para você trazer tanta maldade para eles. Gente, você já deixou a tua sogra te prejudicar? Você já deixou a sua finança te prejudicar? Você já deixou mágoa te prejudicar? Esses Arão que tem outros nomes, ressentimento. Você já deixou amiga que não é amiga de nada, que é um judinha, te prejudicar? Fala assim, mas agora, fala assim, mas agora, nesse assunto, ninguém me prejudica mais. Eu vou aproveitar, cara. Pastor Sadir Hashevitz, ele falou uma coisa que é muito verdade. Ele falou assim, que tem gente que pensa que Adão e Eva falavam assim para a vaca, chega para lá, vaca, não é para fazer cocô aqui não, essa grama aqui é nossa. Ô cavalo, tu vem aqui de novo fazer xixi? Ele falou assim, você acha mesmo que essa história de cortina bonita,
de edredom fofinho, cama com esses design bonito, é ideia sua? Caída há mais de 6.000 anos? É ideia do céu. Tinha um leito fofinho ali, padrão. As vacas dormem lá fora, lugar de vaca lá fora, lugar de égua lá fora. Mas na tua roda é uma cama fofa, é um leito fofo, abençoado e bendito. Não deixa nada entrar no teu jardim de delícia. Não deixa nada te prejudicar, cara. Você já foi prejudicada demais. Você já foi roubada demais. Nesse assunto ninguém te prejudique mais. Não deixa nenhuma cobra, nenhuma vaca. Porque esse jardim é seu. Não deixa nenhuma caninana, uma jiboia que vai enrolando. Não deixa também aqueles beija-florzinho bonitinho, mas é bicudo. Que de vez em quando ele te dá um bico maior do que você tem. Que nesse assunto ninguém te prejudique. Que ninguém prejudique você. Que ninguém prejudique seu irmão. Que ninguém prejudique ninguém. E ninguém aproveita disso, mas que você aproveite. Que ninguém te roube, aproveita você. Não deixa ninguém aproveitar do que é seu. Não deixa ninguém deleitar no que é seu. Aproveita. Não deixa as pessoas prejudicar você. Ai, mas é o meu irmão. Não, Paulo está dizendo, nesse assunto, ninguém prejudica o seu irmão. Nesse assunto, não se meta. É o casal, é o leito santo, é a presença da Trindade, é o reflexo da Trindade, é o reflexo do paraíso, é o reflexo do culto do Sinai. Vai lá o 7. Porque Deus não nos chamou para impureza, mas para a santidade. Fala assim, sexualidade bendita é santa, igual Deus é santo. E não é porque é santo que deixa de ser prazeroso. Porque nesse assunto ninguém vai mais me prejudicar. Irmão não vai mais me prejudicar. Ninguém mais vai prejudicar. Porque eu vou fazer um culto. Fala, o culto. Aleluia. Versículo 8. Versículo 8. Portanto, olha, presta atenção. Portanto, aquele que rejeita essas coisas, não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes deu o seu Espírito Santo. Pastor Sadir Hashevitz, ele diz que nesse momento, aqui nós estamos fazendo um culto para Deus, né? E lá no seu leito, Deus está fazendo, literalmente, você entrar no culto dele e aplaudindo, porque você está entendendo o reflexo da dança da Trindade. Ele está dizendo, a gente não se separa, a gente não dorme brigado, a gente não compete um com o outro. Nesse lugar ninguém ganha mais. Eu dei o meu sangue, sabe quanto vale o meu sangue? Pedro disse que é mais precioso do que o ouro e a prata, mas eu nunca esfreguei na cara do Espírito Santo. Eu estou falando que é o Espírito Santo. Quer se meter com a minha noiva? Eu dei o sangue. Jesus não faz que nem você, porque o salário é maior, você pensa que é a manda-chuva da sua casa. Porque nessa dança, todo mundo dança, não porque é esperto, porque está no giro, é fiel. Quem está no giro, enquanto todo mundo não dançar, nós não saímos daqui. Enquanto todo mundo não entrar dentro, a gente não sai daqui. Enquanto todo mundo não pertencer, a gente não se larga. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. A palavra de Deus diz lá em Efésios que nós somos a herança que Deus recebeu. Jesus comprou a gente. Nós somos a noiva do Filho e a morada do Espírito Santo. E nessa noite, nós não saímos da nossa casa à toa. Nós saímos para dizer, diabo, nós não vamos cultuar mais ao bezerro de ouro. Um culto de quem não conhece a Deus. Um culto profano. Um culto egípcio. Que a gente dança sem saber por que está dançando. A Bíblia diz que eles dançaram a noite inteira, mas não sabia que estava dançando por um ídolo. Ouro derretido. Giraram a noite inteira e ninguém pertencia a nada. Moisés e Deus
dançaram 40 dias. E Deus disse para ele: cara, nós estamos num nível de intimidade tão profundo que ninguém viu minha glória e ficou vivo. Mas eu quero tanto te mostrar minha glória, que eu vou me esconder na fenda da rocha e você vai me ver. Aleluia. Você vai sair daqui muito meu, cara. Você vai sair daqui muito Deus. Você vai sair daqui muito parecido comigo. Sua cara vai brilhar a Deus. Seu rosto vai ter cara de Deus. Mulher amada tem cara de mulher amada. Mulher que passou a noite no culto do altar sem mácula, tem cara de amada. Tem sorriso de amada. Então você está vendo, Moisés? Estou vendo da presença de Deus a minha cara. Está toda amassada, está toda largada. Cara, tu está com uma cara de Deus. Tu está com uma cara de glorioso. Você está com uma cara de quem estava na presença. Você está com cara de deleite. Você está com cara de gozo profundo e de pertencimento. E todas as vezes que beberdes esse cálice e comer esse pão, vocês vão celebrar essa aliança. Toda vez que vocês pertencerem um ao outro, se entregarem um ao outro mutuamente, todas as vezes que vocês dançarem a dança do amor, vocês estão lembrando de nós. Eu tenho uma noiva, eu a trato com honradez e dignidade. Primeira coisa que eu faço é cuidar dela, é honrar ela, não aceita menos do que isso. Não aceita moleque, não aceita gente que não é homem para entregar a vida por você. Para te dar dignidade, para te purificar, para te colocar no lugar mais alto que você puder. Quem sai da mesa, quem sai da roda é traidor. Quem sai da roda é quem vai vender o seu próprio corpo para ser enforcado. Quem vai se entregar à morte. Aleluia. Eu vou fazer uma coisa que eu não costumo fazer não, quem me conhece sabe disso. Mas eu quero orar por você. Que demônio já entrou na sua roda, te roubou, te defraudou. Que demônio já sentou na sua mesa, na mesa da aliança, e mentiu para você. Te chamou de amor, como Judas chamou Jesus de amigo. E depois levantou e te traiu, te feriu profundamente. O Espírito Santo de Deus está aqui para sarar você. A Trindade bendita e santa está aqui dançando a dança do amor, a dança da cura, e dizendo para você: entra dentro da roda, eu quero sarar a sua sexualidade. Entra dentro da roda, você vai ser amada de novo, você vai ser purificada de novo. Porque lá em Ezequiel 16, eu estou dentro da palavra ainda. A Bíblia diz que Deus purificou, Deus aliançou, passou um tempo, a mulher desandou. Mas Deus disse assim: quer ver? A palavra é para a gente ler. Vamos lá, põe aí para mim Ezequiel 16, 29. Acho que é isso mesmo. Ou é 29 ou 23, acho que é 29. Bota aí para mim. Já estou em Ezequiel. Está lá? Não, é 20, acho que é o 23, espera aí. É o 29, 23. Depois de toda a sua maldade, ai de você, diz o Senhor Deus. Você construiu altares, lugar elevado na praça da cidade, construiu caminhos. Você construiu no lugar elevado, profanou sua beleza, se ofereceu a todos que passavam, multiplicou sua prostituição. Você também prostituiu seus filhos com os filhos dos egípcios, seus vizinhos de membros avantajados. Está falando de sexualidade. E multiplicou sua prostituição para provocar a minha ira.
Por isso estendi a minha mão contra você, diminuí o seu território, entreguei à vontade daqueles que te odeiam, as filhas dos filisteus, que envergonham da conduta depravada de vocês, da forma insaciável. Versículo 29. Pelo contrário, você estendeu as suas prostituição até a Caldeia, essa terra de negociante, mas nem com isso ficou satisfeita. Eu quero achar a parte da aliança. Quero achar a parte da aliança. Acho que é o 43. Visto que você não lembrou dos dias da sua mocidade e me provocou com a ira, eis que farei recair sobre a sua cabeça o castigo dos seus atos, diz o Senhor. Não é fato que todas as suas obras são abominações. Eu quero achar, Regiane, a aliança que Deus promete para ele, que é a que Jesus faz. Deixa eu ver se é o 49. 60? Isso mesmo. É que eu devia ter marcado. Mas eis, isso mesmo, obrigado. Porque assim diz, é o 59 que eu quero ler em diante. Assim diz o Senhor Deus: eu farei com você mesmo o mesmo que você fez, pois desprezou o juramento e quebrou a aliança. Mas eu me lembrarei da aliança que fiz com você no dia da sua mocidade, e com você estabelecerei uma aliança eterna. Vamos falar comigo? Uma aliança eterna. Agora não pode mais ser quebrado, a não ser que eu saia do Sinai, a não ser que eu saia da presença, porque essa aliança está garantida pelo sangue de Jesus. E eu quero chamar você que está aqui e que quer nessa noite entrar na dança da Trindade. Eu vou falar assim, mas eu quero que você pense na Trindade, no giro do amor, no giro da santidade, no giro da aliança eterna. Você que está fora, você que está excluída, você que se sente mal amada, rejeitada, machucada. Às vezes eu estou falando só do que fizeram com você, mas eu também quero falar para você que fez, porque você não conhecia o Deus do Sinai. Você não sabia de tudo que você está ouvindo nessa noite, e você fez coisas que te machucaram, que te feriram. Mas nessa noite você quer receber a oração, você quer sair daqui curada. Deus marcou esse encontro com você. Sai do seu lugar e vem aqui, e nós vamos orar junto. Pastor, eu estou com vergonha. Vergonha de ser curada? Vergonha da dança do amor? Aleluia.